Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada no livro de Atos, capítulo 5, versículo 12 ao 42. Esse texto nos coloca diante da seguinte cena. Imagine você ser preso, levar 39 chicotadas e, em seguida, ainda sair alegre, animado, para falar de Jesus, correndo o risco de ser preso novamente e sofrer a mesma violência. Bem, humanamente falando, alguns diriam que essa pessoa está fora de si. Ou enlouqueceu, ou está sob efeito de alguma substância estranha. Nesse texto, encontramos pessoas que fizeram exatamente isso. Foram presos, levaram 39 chicotadas, foram açoitados, saíram e alegremente continuaram a pregar o nome de Jesus. Qual a explicação para isso? Elas estavam sob o efeito do Evangelho. O Evangelho produz uma reação estranha nas pessoas. E, curiosamente, a estranheza do Evangelho é a beleza dele. O Evangelho é belo e maravilhoso porque ele é estranho. Ele nos surpreende. Ele é diferente de tudo aquilo que existe no mundo. O apóstolo Paulo explica muito bem isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1 e 2, quando ele mostra que o Evangelho é, na perspectiva humana, algo louco, algo escandaloso. O Evangelho contradiz toda a lógica humana. Não dá para compreender o Evangelho a partir da inteligência e erudição humana. Aos olhos humanos, o Evangelho é fraqueza, não faz sentido, não tem lógica, é escandaloso, absurdo. E é justamente nisso que está a beleza do Evangelho. A beleza dele está na sua estranheza. Não encontramos o Evangelho pela filosofia, nem pela ciência. Não encontramos o Evangelho pelo senso comum, nem pelas religiões. Não encontramos o Evangelho por intermédio dos grandes líderes, nem através de muito dinheiro ou poder. A fama e o sucesso não nos levam ao Evangelho. O Evangelho contradiz tudo o que a sociedade, em qualquer época ou país, apresenta e valoriza. Porque em qualquer época ou lugar, independentemente de cultura, governo, a sociedade é feita de pessoas, gente de carne, osso, alma e coração. Só que sempre um coração contaminado pela influência do pecado. A sociedade segue a lógica do pecado, simplesmente porque todo o universo sofreu as consequências da rebelião do ser humano contra Deus. Vivemos um universo que não é o que deveria ser. Portanto, o Evangelho sempre vai estar na contramão da sociedade. Ele era contramão em Israel no século I e é contramão hoje no Brasil no século XXI. O Evangelho não se identifica com cultura, governo, ideologia, sistema político, econômico, filosofia. O Evangelho é maior, o Evangelho é diferente. O Evangelho é revelado na cruz. O Evangelho é o Filho de Deus que se fez homem e morreu crucificado. Ele morreu na cruz porque nós somos pecadores e precisávamos ser perdoados. Precisamos do perdão para sermos justificados e reconciliados. E é somente na cruz que encontramos esse perdão. Mas a cruz está vazia, glória a Deus. Deus ressuscitou Jesus dos mortos e o exaltou acima de todo nome. Jesus está acima de todo poder e autoridade. Jesus ressuscitou para nos proporcionar uma nova vida, vida em abundância, porque é vida cheia da presença de Deus, vida sob a direção do Espírito Santo, vida que não termina na morte, porque é vida eterna e a morte já não pode mais nos separar do amor de Deus. E através da fé, recebemos na nossa vida tudo o que aconteceu na cruz. Quando cremos em Jesus, somos crucificados com Ele e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Portanto, a vida que Deus tem para mim e para você
passa pela cruz. Não existe salvação fora da cruz. Não existe evangelho sem a cruz. Não somos igreja se não seguirmos o caminho da cruz. Não somos cristãos se não estivermos sob o efeito da cruz. Agora, o evangelho da cruz sempre será loucura e escândalo para a humanidade. Veja que na época do Novo Testamento, os saduceus e fariseus eram grupos religiosos judaicos que acreditavam em Deus, temiam a Deus. Mas a mensagem do Evangelho, dizendo que Jesus morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, essa mensagem não era aceita por eles. Era loucura, era escândalo, porque o Evangelho contradiz a religião. Naquela época, o mundo vivia sob a influência da cultura grega e romana. Era uma cultura sofisticada, moldada por filósofos, pensadores muito inteligentes, uma cultura que valorizava a honra. Mas o Evangelho fala da cruz. A morte na cruz é a morte da vergonha, da humilhação, é a morte dos piores criminosos. E o Evangelho é Jesus que morreu crucificado, mas ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo em carne, osso, alma e coração, e hoje está ao lado de Deus Pai, reinando sobre o mundo. Jesus foi desonrado pelo mundo. Deus honrou Jesus. O outro lado dessa história é que o inimigo, ele usa várias estratégias para nos prejudicar, nos enganar e nos afastar de Deus. Ora, e se o Evangelho, na sua essência, é loucura e escândalo, justamente o inimigo quer nos oferecer uma versão light do Evangelho. O mundo nos oferece uma versão do Evangelho menos absurda, menos escandalosa. Um Evangelho que combine com a nossa lógica, com a nossa maneira de pensar, com o nosso estilo de vida. Melhor ainda, o Evangelho que concorde comigo e me ajude a realizar meus sonhos e desejos. Um Evangelho em que eu não precise mudar nada na minha vida, nem me coloque em situações desconfortáveis. Infelizmente, no grande mercado da religião, você pode encontrar esse Evangelho falso sendo oferecido. Há pessoas comercializando este Evangelho por aí. Mas não é esse o Evangelho que você precisa. Precisamos do Evangelho da cruz, porque é o Evangelho da cruz que é o poder de Deus para mudar e transformar a sua vida. Esse Evangelho é a esperança para os que estão perdidos e sem direção. Este Evangelho cura, liberta, transforma pessoas. Este Evangelho me faz experimentar a presença de Deus. Este Evangelho traz perdão, justificação, regeneração, reconciliação. Este Evangelho quebra todo tipo de maldição e faz de mim uma nova criatura. Ele me santifica e me capacita a andar em santidade. E é somente quando compreendemos o que é este Evangelho que entendemos a história narrada neste texto. Observe você que as autoridades religiosas queriam proibir os cristãos de anunciarem o Evangelho. E os apóstolos respondem: antes importa obedecer a Deus do que obedecer vocês. Essa é a pergunta que o texto te faz. A quem você está obedecendo? Em geral, sempre estamos obedecendo alguém. Às vezes, literalmente, obedecendo uma pessoa, nossos pais, nossos chefes, nossas autoridades, nossos líderes. Mas, na maior parte do tempo, estamos sendo obedientes a algo mais subjetivo. Estamos sendo obedientes a uma filosofia, uma ideologia, uma visão de vida que não abrimos mão. Obedientes aos nossos próprios interesses, obedientes ao nosso orgulho, à nossa vaidade, obediente aos padrões da mídia e da sociedade, obediente à nossa criação, obediente ao nosso medo, obediente à nossa vontade. A pergunta é: quem determina o que eu faço ou deixo de fazer? Quem me influencia?
o que eu levo em consideração na hora de tomar uma decisão, quem ou o que é difícil para mim contrariar, quem ou o que é difícil para mim dizer não. Então o Evangelho te propõe um desafio, um questionamento. Quem é o Senhor do seu coração? Se não é Jesus, você precisa de libertação. Talvez nesse momento, talvez esse seja o momento de você fazer uma avaliação e talvez você chegue à conclusão de que o Evangelho não é algo importante na sua vida, não é o fundamento da sua existência. Mas é esse o primeiro lugar para o qual o Evangelho quer te levar. É o lugar do reconhecimento, é o lugar do arrependimento. A partir daí, o Evangelho te oferece libertação. Suas vontades são determinadas pelo seu coração, e é no seu coração, no seu interior, que está instalado o pecado. O pecado te domina de dentro para fora. Por isso não adianta a gente fazer promessas de mudança de vida, não adianta a gente pensar em mudança baseada em esforço pessoal, religiosidade. O que precisamos é nos render aos pés de Jesus. Você precisa se entregar, como aquela mulher que foi até Jesus, prostrou-se diante dos pés dele, derramou sobre eles um perfume muito caro e começou a lavar os pés do Senhor, a chorar sobre eles, a enxugá-los com os seus cabelos. Aquela mulher não disse uma única palavra. Ela não fez promessas para Jesus. Ela tinha plena consciência da sua história de vida, dos seus pecados. Ela simplesmente se rendeu aos pés de Jesus e o adorou. Isso é o Evangelho. Se prostrar diante dos pés de Jesus, reconhecer quem Ele é. O Evangelho não é sobre o que você pode ou não pode fazer. O Evangelho não é sobre suas qualidades ou defeitos. O Evangelho não é sobre os seus sonhos, nem sobre as suas frustrações. O Evangelho é sobre aquele que morreu na cruz pelos seus pecados, ressuscitou dos mortos, está vivo, Senhor de todas as coisas, que quer ser o Senhor da sua vida. Esse Evangelho te liberta. Mas não pense que o mundo se agrada em te deixar livre. O tempo todo o inimigo tenta te dominar novamente. É por isso que constantemente devemos sondar nosso coração, vigiar o que está nos dominando e, em uma atitude de consagração, novamente se render aos pés de Jesus. A partir da libertação, o Evangelho da cruz inicia um movimento de transformação de vida. Se antes o pecado dominava seu coração, agora Jesus é o Senhor da sua vida. E se Ele é o meu Senhor, é a Ele que eu devo obedecer. Não obedecemos Jesus para conquistar a salvação. Somos salvos pela graça de Deus e pelo sacrifício de Jesus. Somos salvos quando nos rendemos aos pés de Jesus e reconhecemos nossa total dependência dEle. Também não obedecemos a Jesus para sermos abençoados. Deus não deixa de te amar, nem cuidar de você, mesmo quando você erra. O amor de Deus por você é maior do que suas fraquezas e pecados. Obediência é entender que os livramentos e as bênçãos são missão de Deus para a nossa vida. Os apóstolos foram libertos da prisão e Deus lhes deu uma missão. Voltem para o templo e continuem anunciando o Evangelho. Eles estavam presos e foram libertos. Poderiam estar doentes e terem sido curados. Poderiam estar em uma situação de perigo e receber livramento. Poderiam estar desempregados, receber um emprego, endividados e conseguir saldar suas contas, angustiados e experimentar paz e alegria, cheios de culpa e receber o perdão, com a família destruída e receber a restauração. Entende? Essa é uma lista que não tem fim. O ponto é, provavelmente hoje você está desfrutando de uma situação que é resultado da intervenção de Deus na sua vida. É hora de voltar e servir ao Senhor com as bênçãos que Ele te deu. É muito triste quando as bênçãos pelas quais oramos, as bênçãos que nos fazem encher o coração de alegria, se tornam empecilhos
para servirmos ao Senhor. Você estava preso, sofrendo, lutando, sem esperança, vazio, frio, com medo, sozinho, talvez desesperado. E o Senhor te trouxe livramento. E agora? Agora entenda essa oportunidade como um tempo para obedecer a Jesus, servir aquele que te livrou, te transformou e é o Senhor da sua vida. Obediência a Jesus é não temer as circunstâncias. Eles foram presos de novo, foram chicoteados, mas nada disso foi dificuldade. Não se iluda. Quando nos colocamos para servir ao Senhor, enfrentamos oposição. O inimigo sempre colocará dificuldade no seu caminho. Talvez nesses dias você esteja passando por tantas dificuldades. Você não entende por quê, mas considere isso. O inimigo pode estar criando problemas, dificuldades, para te fazer desistir da vontade de Deus. Não condicione sua obediência ao Senhor pelo tamanho da sua dificuldade. Assuma diante de Deus o compromisso. Eu vou servir ao Senhor, a despeito das circunstâncias. Ore ao Senhor, não importa o que aconteça. Eu servirei a Jesus. Peça ao Senhor fortalecimento, a força que vem do céu, a capacitação do Espírito Santo, o ânimo. Não há provação maior do que você possa suportar. Persevere, lute contra você mesmo, peça ao Senhor a alegria do céu. Os apóstolos foram presos, chicoteados, saíram alegres, porque entenderam a honra que era servir a Jesus, aquele que se entregou por eles. As chicotadas que levamos do mundo e da vida doem, machucam, mas a alegria e o privilégio de fazer parte do reino de Deus é maior. Se você já está servindo ao Senhor, se alegre. Se alegre por todas as vezes que, nestes dias, você disse não ao pecado. Por tudo que você está fazendo em prol do reino de Deus. Se alegre pela sua igreja. Se alegre por servir ao Senhor com o seu tempo, com os seus recursos, com o seu corpo, com a sua casa, com a sua família, com os seus dons, com suas habilidades. Se você ainda não serve ao Senhor, ou se lhe falta essa alegria, pare por um momento. Fique sozinho. Se coloque em oração. Se prostre diante do Senhor. Se preciso, chore. Derrame lágrimas. Mas, sobretudo, derrame seu coração. Reconheça quem Ele é. Confesse, diga quem Ele é e o que Ele fez por você. Agradeça por isso. Peça perdão, restauração, uma nova vida. Peça a força do alto para servir a Ele com alegria. Deus te abençoe. Amém.